devemos louvar, quem nós devemos pedir permissão. Então é por isso que num ritual de sacramento de um orixá, o primeiro que entra é aquele fuxicozinho que a gente coloca lá na terra, que é para a gente ter permissão para que corra tudo dentro dos conformes, tudo dentro dos conformes. E geralmente são coisas que a gente nem coloca na lista, não se coloca na lista. Quando se dá uma lista para o Iaô, você tem que trazer isso, isso, isso aqui. Esse encantamento não se coloca na lista, aquilo ali é coisa do Pai de Santo. Tá? É coisa do Pai de Santo, não é isso? Minha mãe Alzira do Oxum, minha mãe Rose do Oxum, que estão aqui comigo. Então isso é uma responsabilidade, coisa que a O nem precisa saber. Por quê? Porque a firmeza da terra é o sustentáculo, é a base. Não sei se fazem por aí. Eu sei que na minha, então por isso que o mês de janeiro eu reservo para fazer essa base, essa sustentação. É por isso que eu estou aqui e vou continuar. Por quê? Porque eu sempre respeitei a terra. Não é porque eu tenho lá no meu carrego Omolu Chapanã, da família de Dambirá. Não, é porque independente que eu tivesse ou que não tivesse, eu vou respeitar sempre, porque o meu pai de santo assim me ensinou. Então, no tambor de Minas, Jejinagô, é assim. Então, o mês de janeiro é um mês especialíssimo. Ele é típico por conta de todos esses rituais que nós fazemos. Então, desde janeiro que nós estamos já passando da fase de Exu, agora de louvação, de reforço de Exu, porque o Exu, nós tornamos ele como primeiro ritual, porque sem Exu não se faz nada. Exu que abre as portas, não é isso? Ele abre a porta da cadeia, ele fecha, ele tira, ele bota, não é isso? Ele abre a porta do cofre, ele que faz com que nós consigamos ganhar o nosso dinheiro, consigamos realizar bons negócios, porque ele é que tem a chave do cofre, não é verdade? Então ele tem que ser louvado em primeiro lugar. Louvado, oferendado Exu, partimos então na sequência para a família de Dambira, família da terra, Polibogi, Chapanã, Intoto, enfim, e também aquela família que pouca gente cuida, que é a família de Babá. Ore Babá Egum, Babá Egum e, Ore Babá. A família de Babá Egum, porque essa família é que comanda, essa família de Dambira, família da terra, e que tem o comando sobre Babá. Então, na família de Dambira, existe um orixá que muita gente diz assim, poxa, a família da terra, nós temos Bessem, nós temos Nanã, nós temos Obaluaê, né? Nós temos Omulu, mas existe uma energia que também é louvada junto nesse ritual como família da terra e que não pertence à família da terra. É a nossa mãe Sobô, a senhora dos raios. Mas por que ela é louvada nesse ritual de Dambira da família da terra? Por quê? Porque a família de Babá Egum, os espíritos é louvado justamente nesse ritual. E quem é a senhora do balé? Quem é Oiá Furê? Quem é Oiá Furê? Quem é Oiá Furê e quem é Oiá Furê Onã? A senhora do candeeiro das almas, não é verdade? Então as almas estão condicionadas, né, aos senhores de quem? Da família de Dambira. Mas quem é que dá caminho às almas, aos espíritos, né? É Yansan. É por isso que ela entra aqui, ela é louvada nesse ritual, tá, da família de Acossi. Então, uma família, vocês imaginam a beleza que é desse ritual, do ofertório que se faz a todas essas energias. Então, gente, eu estou falando isso até, não estou ensinando nada a ninguém, não. Eu apenas estou falando um pouquinho sobre a minha nação, essa belíssima nação, Tambor de Minas, Jejinagô. Então, um mês de janeiro é um mês todo especial, porque é um mês que eu fico dedicando e, de repente, eu não vou poder vir, como aconteceu, não pude vir fazer o programa e tudo, mas houve uma folgazinha, a gente vem, porque entre um ritual e o outro, a gente sempre dá uma paradinha para tomar uma água, né? Aí aproveita para fazer um programa, né? Por quê? Porque essa é a base, então nós estamos cuidando de quê? É um ritual em que a gente cuida de quê? Cuida do caminho, porque se você cuida de Exu, você está cuidando de quem? De Ogum, que é o senhor das estradas, é o comando, é a ordem, é a hierarquia, né? Porque Exu sem Ogum, ele vira o quê? Ele vira anarquia, ele faz o que ele quer. Então quem dá comando a Exu é Ogum. Então quando eu falo louvação de Exu, a gente fala também do trato para com Ogum. Então são os caminhos, não é verdade? Então vamos à família da terra, a base, a sustentação, porque é da terra que tiramos a nossa alimentação, não é verdade? E quando nós louvamos a terra,
alimentação, não saem os grãos, não é verdade? Tem o Herã, a carne, aí vem o Odé, que é o caçador, não é isso? É o caçador. Então nós temos a alimentação, tem os peixes, quem rege os peixes? Iemanjá, Logum Edé, que é o príncipe dos rios, né? Junto com Oxum, enfim, olha, todo mundo belisca um pouco. É a base da sustentação da nossa vida africanista e brasileira. Até chegarmos ao Babá, até chegarmos ao Mulu, ao Baloaê, ao Onilê, até chegarmos a Yansan, que é ela que mantém o controle sobre todas essas energias que nos ajudam a realizar os nossos trabalhos espirituais, no afã de ajudar aquelas pessoas que nos procuram, não é verdade? Porque se não houvessem pessoas precisando, necessitando de ajuda, não teríamos necessidade de praticar, de fazer tantos rituais, tantos orôs tão importantes e complicados. Por quê? Porque nós temos que ter o quê? Base, força espiritual para poder ajudarmos o nosso próximo. Gente, é só uma justificação que eu estou fazendo para vocês, porque da minha ausência e o que eu continuo aqui nesses, vamos terminar todo esse ritual com uma grande festa que nós vamos realizar e que eu vou estar aqui neste microfone, através do programa Brasil Candomblé Verdade, convidando todos vocês, né? Convidando todos vocês, aqueles que quiserem participar de uma grande festa, né? Que a gente realiza entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Aqueles que quiserem, na hora, no dia, eu vou dar o endereço direitinho, vai quem quer. Eu sou do tipo que, se eu marcar um tambor para 4 horas, eu vou começar 4 horas da tarde, tá? Eu tenho uma qualidade muito grande que diz assim: meu compromisso é com o Vodum. Se eu disser que eu tenho uma festa, um tambor de louvação, seja tambor de encantado, seja tambor de orixá, 4 horas, se eu tenho um ogã, se eu tenho a minha Kédia, a minha esposa, meus filhos, meia dúzia de gato pingado, você tenha certeza que 4 horas eu estou começando aquela festividade. Por quê? Porque eu respeito muito, eu temo muito a Deus e os meus orixás, né? Por quê? Porque existe uma prática religiosa que eu chamo de nefasta. As pessoas que marcam festividades de candomblé, marcam para as 22 horas, e só iniciam essas festividades meia-noite, às vezes meia-noite e meia, quando passou da hora grande. Por que isso? Porque tem que aguardar as dignidades do candomblé. Tudo bem, socialmente falando, tem que realizar essas festas tem que atrasar essas festas por causa das dignidades do candomblé. Eu, João Batista de Airá, particularmente, eu sou contra isso, embora isso seja cultural, não, minha mãe? É cultural. Mas para mim, então, tem que fazer o seguinte: então vamos fazer um tambor. Eu penso assim: vamos fazer um tambor para os voduns, os inquis, para os encantados, e vamos obedecer 1 hora. Igual eu faço, 4 horas. E vamos fazer uma festividade de candomblé social. Vamos bater um candomblé socialmente falando, em que fulano pode chegar 11 horas, meia-noite. Por quê? Porque é um candomblé para a sociedade. Então, gente, é isso. Temos que amadurecer nesse sentido. Aí é um candomblé para a sociedade. Mas enquanto aquele tambor for designado, for ferendado, as energias do candomblé, nós temos, então, 4 horas, 22 horas, 4 horas começa o tambor. Porque na minha casa, na minha nação, eu aprendi que quem chama pessoas para o barracão é o tambor. É por isso que ele é consagrado, é por isso que ele tem poder para chamar. Vai quem quer. Agora, deixa aquelas pessoas ali. Logo começa a surgir o mal-estar, as pessoas ficam com mal-estar porque está demorando, não é verdade? Começa a surgir fofoca, aquelas coisinhas, né, tão corriqueiras dentro do terreiro de candomblé, coisa que a gente poderia evitar, né? Mas aí aquela tal história, cada um tem noção da sua própria espiritualidade. Não é verdade? Então eu, João Batista de Airá, eu tenho uma noção, graças a Deus, a mais respeitosa. Eu e a mãe Rose temos uma noção a mais respeitosa possível em relação às nossas energias, aos nossos encantados, aos nossos voduns, aos nossos inquices, aos nossos orixás. Mas nem por isso eu vou deixar aqui de registrar o meu protesto contra essa prática que
parece estar se tornando cultural, né? Mas acaba misturando o candomblé de Vodun com o candomblé para a sociedade. Quer fazer candomblé para a sociedade? Faz isso, candomblé para a sociedade. Então vamos esperar o seu orelhudo, orelha de abano e tal. Pode chegar 10 horas, meia-noite e tal. Eu, na minha casa, eu não aprendi assim. Eu faço candomblé para o Vodun e para a comunidade. Bem, fechei essa página aqui. Bem, vida que segue, o programa Brasil Candomblé é Verdade. E hoje eu trouxe um tema interessante. Eu quero falar hoje sobre a doença física, mental e espiritual dentro da religião afro-brasileira. Da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, do Omolocô. Vamos falar sobre isso. Mais uma aula que eu quero dar a vocês, né? Mas eu quero dar boa noite à mãe Alzira da Oxum. Mãe Alzira da Oxum, boa noite, sua bênção, seja bem-vinda. A senhora que está ainda dentro de um ritual, porque a senhora está criando uma Iaô, que saiu, acho que tem um mês, não é isso, minha mãe? Dia 28 tem um mês, então quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, porque é um bebê, é um nenê, não é verdade? Então, haja responsabilidade sobre isso, né? Apesar que hoje em dia a coisa está meio assim, meio truncado, tá meio bagunçado, mas enfim, mas a mãe Alzira ainda é daquelas que leva a coisa assim ao pé da letra, né? À risca, né? Conforme determina a nossa cultura. E a mãe Rose, como sempre, aqui do meu lado, que não é, mãe Rose não é minha sombra, não tem aquela história de que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. O cara que inventou isso é um grande machista, né? É o contrário, ao lado de uma grande mulher tem sempre lá um intrometido do homem, né? Se aproveitando, porque na realidade nós homens, nós somos uns aproveitadores, Nelson. É verdade, não é? A gente se aproveita da mulher em tudo, né? Nós homens, na realidade, não tem esse negócio de grande homem, não. Existem as grandes mulheres, porque os grandes homens, eles são o que são, porque ao lado deles, ali, sempre esteve uma grande mulher. É por isso que a mulher hoje, ela galgou esses degraus tão altos, né, dentro da sociedade. Claro que ela paga caro por isso, não é? Mas ela está lutando, ela vem conseguindo paulatinamente galgar esses degraus de reconhecimento do seu valor. Então eu não seria hipócrita de chegar e dizer assim, ao meu lado tem uma grande mulher. Não, ao lado dela tem um homem que pode ser grande ou não. Tá? Eu sou o que sou porque eu saí de uma mulher, né? Eu sou o que sou porque eu sou casado com uma mulher, mãe dos meus filhos, que comanda a minha casa e que comanda a minha vida, não é verdade? Infeliz do homem, já disse o mais antigo, que não tem uma mulher que comande a vida dele. Já reparou, Nelson? O cara que não tem uma mulher que comande a vida dele, ele é um sofredor, é um solitário, né? É um perdedor. Porque a mulher, ela é tudo, ela é uma administradora, ajuda o cara, claro que existem as exceções, né? Ajuda o cara a administrar o pouco que ele tem ou muito que ele tem, ela tá ali, sempre ali fiscalizando. Ô fulano, olha, você tem que lidar isso assim, daquela maneira. Então, quer dizer, é o nosso anjo de guarda, tá ali do seu lado. Então, é por isso que eu tô falando isso, em respeito a mãe Rose da minha mãe Oxum, e junto com ela eu ganhei mais duas mães, né? Eu tenho o Oxum, né, que é minha mãe, eu tenho minha Yansan, que é minha mãe duas vezes, porque vem no carrego dela, e a minha mãe, tá? Eu sou de Xangô com Yansan, então eu estou protegido até de baixo por mães, eu sou intocável, né? Sou intocável, graças a Deus, porque eu tenho essas grandes bruxas, essas grandes mães protetoras. Então, mãe Rose do Oxum, a sua bênção em primeiro lugar. Minha mãe abençoe. Tá? E que eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui não é rasgação de seda, porque o valor que eu dou... O senhor não é de rasgar seda, eu não gosto. O valor que eu dou à senhora é o valor que todo homem deveria dar às suas mulheres, fossem elas de santo ou não, sejam elas de santo ou não. Nós temos que valorizar a prata da casa. E a prata da casa é como diz lá no norte, é aquela nega velha, claro, longe de mim chamar a senhora de nega velha. É aquela nega velha que está ali no burralho, muitas das vezes,